Olá, maravilhoso dia, tarde e noite para você que está no nosso canal. Hoje eu quero falar sobre os que são perseguidos. E vou citar na Bíblia aqui vários casos de pessoas que foram perseguidas, né? E por que os perseguidores estavam perseguindo, né? O motivo da perseguição e o seu resultado. Então, se você ficar no vídeo até o final, você vai perceber e vai entender que toda perseguição que Deus permite é para gerar vida, é para gerar milagres, apesar que tem alguns casos que os profetas foram perseguidos e mortos, mas 99% deles é para gerar milagre na minha vida e na tua vida. Por exemplo, eu vou deixar alguns versículos aqui para você, que diz lá em Mateus 5:10, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino do céu. Lá em 2 Coríntios 4:8-9 diz assim: De todos os lados somos perseguidos, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Lembre-se dos que estão na prisão como se aprisionados com ele, dos que estão sendo maltratados, como se você mesmo estivesse sendo maltratado. Está lá em Hebreus 13, capítulo 13:3. Abençoe aqueles que os perseguem. Olha só a oração. Abençoe-nos, não os amaldiçoe, né? Então está sendo perseguido, abençoe quem está te perseguindo, que Deus vai se encarregar do resto. João 15:20, lembre das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Olha só o que diz lá em Salmo 119, 157, o versículo. Muitos são os adversários e os meus perseguidores, mas eu não desvio, Senhor, dos teus estatutos. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, Senhor, pois sou perseguido com mentiras. Então, no Salmo 119, 86. Então, há vários tipos de perseguição. Eu não sei qual é a perseguição que você está passando. Eu não sei. Mas Deus sabe, Deus conhece todas elas na sua vida. Talvez seja uma, mais de uma. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Olha só aí, serão perseguidos. Está lá em 2 Timóteo 3:12. Então, não se iluda achando que vai vir para Cristo, vai acabar as lutas e os problemas. Eles vão vir, mas Deus é fiel, porque vai dar vitória para a minha vida e pela tua vida. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos. Está vendo? Está recebendo insulto aí? Necessidades, nas perseguições, olha só, nas angústias, né? Então, a angústia é uma maneira de perseguição também. Muitas das vezes até da gente mesmo criamos ela. Pois, quando sou fraco, é que eu sou forte. Está lá em Coríntios, capítulo 12, versículo 10, para você meditar. Enfim, eu quero vos falar sobre as perseguições relatadas na Bíblia. São algumas, se você quiser ficar aí, você vai aprender bastante coisa. Por exemplo, Isaac. Isaac era perseguido por quem? Pelos filisteus. Qual o motivo da perseguição? Deus estava abençoando Isaac e eles o invejavam. Tá vendo? O motivo da perseguição de Isaac, porque invejava. Então esse é um dos motivos. Resultado, os filisteus não podiam subjugar Isaac, então fizeram um acordo de paz com ele. Não conseguiram deter Isaac, né? A inveja não conseguiu ser maior do que o Deus na vida de Isaac. Moisés estava sendo perseguido por quem? Os próprios israelitas. Os israelitas queriam o quê? Água. Deus proveu água em resposta de oração de Moisés. Está lá em Êxodo 17 para você meditar. Davi era perseguido. Quem eram os seus perseguidores? Saul e os outros. Davi tornava-se um líder poderoso, ameaçando a posição de Saul como rei. Aí, olha só o que o resultado aconteceu. Davi suportou a perseguição e tornou-se rei na morte de Saul. Então não adiantou Saul perseguir 10 anos, mais de 10 anos a vida de Davi. Deus colocou Davi aonde ele merecia estar. Outro perseguido, o sacerdote de Nob. Quem foi que perseguiu? Saul e Doeg. Saul e Doeg pensaram que os sacerdotes haviam ajudado Davi a fugir. Era mentira, não tinha ajudado Davi a fugir. Resultado, 85 sacerdotes foram mortos, né? Mas esse camarada também que perseguiu aqui, esse Doeg, também morreu. Quem era perseguido? Os profetas de Deus. Por quem? Por Jezabel. Isso é um dos pontos, né? Jezabel não gostou de ter seus pecados denunciados. Então, muitas das vezes as pessoas não nos convidam, ou convida você, ou não convida você para pregar, porque você fala a verdade. Então, as pessoas não gostam de ouvir a verdade, os pecados denunciados.
Muitos profetas foram mortos por causa disso. Às vezes querem me matar, querem te matar na fé por causa disso. Está lá em 1 Reis capítulo 18. Perseguido, Elias, Acabe e Jezabel. Elias confrontou os pecados do rei e da rainha. Elias teve que fugir para proteger a vida. Mas qual foi o resultado da vida de Jezabel? Morreu e os cães comeram a sua carne, lamberam o seu sangue e comeram a sua carne. Acabe também saiu para a peleja e não voltou. Está lá em 1 Reis capítulo 18. Micaías era perseguido por Acabe. Acabe pensou que Micaías estivesse provocando os problemas em vez de profetizar da parte de Deus. Micaías foi lançado na prisão por causa disso, né? O resultado. Mas Deus tirou a Micaías da prisão quando Acabe não voltou, como a palavra de Deus falou que ele não voltaria. Vamos correr aqui. Eliseu foi perseguido por um rei de Israel, provavelmente Jorão. O rei pensou que Eliseu fosse causador da fome. Não era Eliseu causador da fome, era Deus que estava provando para que o povo se voltasse para Deus. Eliseu ignorou a perseguição e profetizou o fim da fome, e o fim da fome cessou. 2 Reis 6:31. Anani foi perseguido por quem? Pelo rei Asa. Anani criticou Asa por confiar na ajuda da Síria, que não era Deus. Anani foi lançado na prisão. Era outro profeta também que profetizou para o rei e o rei não gostou. Zacarias foi perseguido pelo rei Joás. Zacarias confrontou o povo de Judá por desconsiderar os mandamentos de Deus. Zacarias foi executado, olha só, hein? Foi executado por isso. Urias, quem eram os seus perseguidores? Era Joaquim. Urias confrontou Joaquim, denunciando os seus pecados. Mais uma vez, era sequência e consequência de pecado de reinado. Urias foi assassinado à espada. O perseguido, Jeremias, por quem? Por Zedequias. Zedequias pensou que Jeremias fosse um traidor por profetizar a queda de Jerusalém. Olha só, ele profetizando, mostrando o resultado do que ia acontecer e o rei achando que ele era inimigo. Resultado, Jeremias foi lançado na prisão em uma cisterna com lama. Muitas vezes Jeremias foi lançado na prisão, mas muitas vezes Deus o tirou e Deus honrou a vida de Jeremias. Sadraque, Mesaque e Abidnego foi perseguido por quem? Por Nabucodonosor. Os 3 jovens judeus se recusaram a curvar-se diante da estátua de ouro e só adoravam a Deus. Eles foram lançados numa fornalha de fogo ardente, mas Deus milagrosamente o salvou, né? Não sei que tipo de fornalha você está passando, que luta você está passando, mas Deus vai te salvar, Deus vai tirar, Deus vai arrancar tudo isso que atrapalha a minha vida e a tua vida. Mais um perseguido, Daniel. Quem era que foi perseguidor de Daniel? Os líderes dos impérios medo-persa. Daniel orou a Deus, né? O motivo da perseguição, porque Daniel orou. Daniel foi lançado em uma cova de leões, mas Deus salvou milagrosamente em Daniel capítulo 6, tampando a boca dos leões para não comer Daniel. Jó foi perseguido por quem? Por Satanás, né? Qual o motivo da perseguição? Satanás queria provar que a dor e o sofrimento faria uma pessoa abandonar Deus. Eita, perdeu feio, né? Jó perdeu tudo. Mas Satanás perdeu muito mais ainda, porque Deus provou que existe pessoas que podem ser íntegras diante de Deus. Jó permaneceu fiel e Deus o restaurou, né? Deus abençoou a vida de Jó. Jó 42 diz que o segundo estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Ele teve 10 filhos, ele teve bênçãos financeiras multiplicadas na sua vida. João Batista foi perseguido por Herodes e Herodes. João confrontou o adultério do rei Herodes. Mais uma vez o confronto do pecado, né? João foi decapitado, mas não tem problema, foi decapitado na terra, mas estava lá tomando a ceia com Jesus no céu. Jesus, né? Jesus foi perseguido também por quem? Por muita gente, líderes religiosos foram os principais. Jesus expôs os motivos pecaminosos desses homens, pecaminosos, olha só. Então essa palavra não pode deixar de ser pregada, expor os motivos pecaminosos. E a Bíblia ensina a gente aqui a falar sobre isso. Não é a gente, é a Bíblia que nos ensina. Jesus foi crucificado e ressuscitou para mostrar a sua autoridade sobre todo o mal. Jesus nos ensina a falar sobre isso, expor os motivos pecaminosos mesmo, não acusar ninguém, mas expor segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Pecado ainda continua sendo pecado e gera morte mesmo espiritual na vida das pessoas, né? Se o próprio Jesus nos ensinou isso, a gente não vai fazer? Vamos correr. Pedro e João, líderes religiosos.
Pedro e João pregaram Jesus, que era o Filho de Deus e o único caminho para a salvação. É o único caminho, não existe outro. Não existe outro caminho, não existe Maria, não existe José, não existe outro caminho, não existe intercessora, não existe nada disso, gente. Só existe Jesus. Deixa a mãe de Maria, coitada lá, quieta no canto dela. Ela foi bem-aventurada, deixa ela lá. Ela morreu como qualquer outro. Ela não subiu ao céu, não. Isso é conversa, isso é história furada, viu? Subiu ao céu viva, não, esquece isso. Ela morreu, foi enterrada e está lá no céu como todos os outros morreram, todos os outros profetas e todas as outras pessoas. O único que está vivo no céu é Jesus Cristo, né? Tirando os dois profetas que foram arrebatados, Elias e Enoque. Mas isso é outra história. Qual foi o resultado? Foram lançados na prisão, mais tarde foram liberados, né? Deus o liberou. Estevão, líder religioso, Estevão expôs a culpa desses líderes pela crucificação de Jesus. Estevão foi apedrejado até a morte, foi o resultado, né? A igreja, Paulo e os outros líderes religiosos, os cristãos pregavam que Jesus era o Messias. É o motivo da perseguição, tá? Os cristãos, esse aqui é o resultado. Os cristãos enfrentaram prisões, tortura, exílio e a morte. Tiago, quem era o perseguidor? Herodes Agripa I. E qual o motivo? O rei queria agradar os líderes religiosos judeus. Tiago foi executado. Pedro, Herodes Agripa foi o seu perseguidor. O rei queria agradar os líderes religiosos judeus. Mais uma vez, Pedro foi lançado na prisão. Deus vai lá e tira Pedro da prisão. Paulo, judeus oficiais da cidade. Paulo pregou a respeito de Jesus e confrontou os que usavam a religião e a magia para ganhar dinheiro manipulando os outros. Paulo foi apedrejado e lançado na prisão. Não morreu nesse momento aqui. Timóteo, ele teve perseguição, provavelmente do próprio povo que ele estava ali pastoreando, né? O motivo da perseguição também é desconhecido. Timóteo foi lançado na prisão, não fala sobre esse motivo, nem o seu perseguidor exato. João, provavelmente os romanos. João pregou a respeito de Jesus. João foi exilado na ilha de Patmos, mas João não morreu nesse primeiro momento aqui. João foi um dos últimos apóstolos que morreu. Um dos últimos, não, o último. Todos os outros morreram, como diz o ditado popular, de morte matada, mas João não. João, ele deitava a cabeça no ombro de Jesus e Jesus prometeu muito tempo, né? João viveu bastante tempo. Colocaram ele na ilha de Patmos, colocaram ele dentro num caldeirão de azeite quente, fervendo, mas João estava tomando banho e se saciando com esse azeite. Eu não sei que tipo de luta, que perseguição você tem passado. Tem motivos dessa perseguição, tem motivos e você conhece os motivos, mas o resultado para a tua vida é vitória. O resultado para a tua casa é vitória, irmão, irmã. Creia no milagre. Deus tem vitória para mim e para você. Deus abençoe seu dia em nome de Jesus.